Olá, boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam presentes na sua vida. Que a mão poderosa e forte do Senhor Jesus esteja ao seu lado em todo o tempo. Que a graça do Senhor Jesus transborde e inunde o seu coração mais e mais. Como estão as coisas por aí, do outro lado dessa tela, desse monitor, através do qual nós estamos nos falando já há mais de 2 meses? Como estão as coisas no seu lar, no seio da sua família? Como é que está a sua vida profissional, se você exerce atividade profissional? Como é que estão as coisas no seu negócio, se você é um empreendedor? Mas o mais importante, como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está o seu caminhar na presença do Senhor Jesus Cristo? Como está a sua jornada aos pés do Senhor Jesus? Quero convidar você nesta noite a refletir um pouco sobre como tem sido o seu dia a dia, sobre como tem sido a sua jornada até aqui. Quais têm sido os seus desafios e como você tem lidado com cada um deles? Evidentemente, cada um de nós tem os seus próprios desafios a superar. Mas o importante é que juntos possamos caminhar como verdadeiros servos do Senhor. Aqueles a quem Ele tem escolhido e pelos quais Jesus verteu o seu sangue. Sangue inocente que foi derramado lá no Calvário, a fim de que eu e você, uma vez que recebamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, possamos caminhar de modo excelente, caminhar na presença de Deus e desfrutar de uma vida abundante. Como certa vez disse Jesus: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Nós precisamos verdadeiramente nos apropriarmos desta palavra. Beber de Jesus Cristo significa saciar a sede, significa passar a viver de modo a não mais se sentir abandonado. O homem sem Deus possui um vazio quase que infinito dentro dele. Tão grande é este vazio que nada, exceto o Senhor, é capaz de preenchê-lo. Há muitas pessoas que ao longo da sua história buscam preencher o seu vazio de diversas formas. Alguns fazem uso de entorpecentes, drogas, álcool. Outros buscam em relações sexuais liberais e ilícitas. Outros ainda buscam, como verdadeiros viciados em trabalho, mergulhar na busca de uma resposta para a sua existência, na sua função laboral, entre outras tantas alternativas que vão surgindo. Mas o interessante é que nenhuma delas, é capaz de nos preencher de forma eficaz. O que verdadeiramente preenche o vazio da nossa alma é a única, exclusiva e majestosa presença de Deus. Nós temos aqui gastado esse tempo juntos, investido esse tempo juntos na palavra de Deus, a fim de que possamos, de mãos dadas, ainda que à distância,
encontrar na palavra do Senhor Jesus ensinamentos que nos proporcionem preencher nossa alma. Na Bíblia, nós poderemos encontrar respostas e respostas que saciam. Porque há muitas respostas que o mundo oferece. Há muitas opções que o mundo oferece. Mas nem as respostas que o mundo traz, nem tampouco as opções que ele oferece, são capazes de preencher a nossa alma. Eu costumo dizer que é como se a nossa alma se transformasse num verdadeiro buraco negro. Ela absorve, suga todas as coisas para dentro dela e nada basta. Nada satisfaz. Os prazeres, as satisfações, as realizações são extremamente voláteis, passageiras, efêmeras e acabam muito rápido, igual o efeito dos entorpecentes. São fortíssimos, mas de curta duração. E você cada vez precisa mais e mais e mais, e é aí que as pessoas se viciam e se tornam dependentes químicos. E há dependentes de uma série de outras drogas ou atitudes que se tornam viciados em tantas coisas, viciados em sexo, viciados em jogos, viciados em internet, viciados em isso ou aquilo. Mas por que não buscar aquilo que realmente pode preencher o vazio da nossa alma? Olha, parece-me, pelo menos tenho eu esta impressão, que os dias estão passando cada vez mais depressa. Olha, nós já estamos praticamente no meio do ano. E não parece que 2020 começou semana passada? Ou para não dizer começou ontem? E nós já estamos quase no meio do ano. E este ano, por causa da pandemia, por causa dessa situação extraordinária, parece ainda que as coisas estão caminhando mais rápido. E com isso os anos vão passando e a nossa vida vai se acabando. Se nós não encontrarmos um significado maior na nossa existência, de que adianta nos esforçarmos e lutarmos tanto? E quem traz esse significado maior para a nossa vida é o nosso Senhor. É por isso que nós temos aqui de uma forma muito carinhosa estudado juntos a palavra para encontrarmos algo que nos preencha. Vocês que têm estado comigo já desde o início, a Dulce, a Vasti, a Fabiane. Aliás, Fabiane, feliz aniversário, já te mandei mensagem, mas aproveito aqui para ao vivo te cumprimentar. Deus te abençoe e que este seja um marco de um novo começo na sua vida, neste dia em que você completa mais um ano de vida. Deus te abençoe e que através de você outros também possam ser abençoados, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Falávamos ainda ontem sobre recomeçar. Deus está te convidando a um recomeço. Como Deus convidou Simão, Tiago e João a recomeçarem suas vidas a seu lado. Disse Jesus a Simão: venha comigo e eu farei de você um pescador de homens. Queridos, Deus está de braços abertos, mãos estendidas, nos chamando, nos convidando. Recebamos esse convite e aceitemos a presença do Senhor em nossas vidas. Anteontem falávamos a respeito do barro nas mãos do oleiro. Precisamos entender que Deus está nos moldando conforme a sua vontade. E o intuito de Deus é nos fazer o bem, é nos proporcionar o melhor. Precisamos entender que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, conforme a Bíblia nos ensina lá no capítulo 3 do livro de Eclesiastes. E nós vivemos um tempo de nos envolvermos mais com Deus. Quero convidar você
que está comigo agora ao vivo, quem ouvirá depois também, em outros momentos, esta ministração, vamos abrir o nosso coração para receber de Deus um toque especial, para que Ele possa, assim como está escrito lá no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós vivemos dias maus, isso não resta dúvida. É uma situação mais assustadora do que a outra cada vez que nós nos deparamos com as notícias. Não só no Brasil, para dizer, é o Brasil. Não, mundo afora. Vocês viram o assassinato daquele afrodescendente lá nos Estados Unidos? Olha a repercussão disso, gente. E não estou me referindo aqui a uma corrente ideológica, nada disso. O que eu quero dizer é que nós estamos nos deparando com situações cada vez mais assombrosas. Parece que tem se tornado comum a violência. Parece que tem se tornado comum o desmonte da moral, da ética, dos bons costumes, dos princípios, da família. Já se fala sobre tanta coisa que a gente não encontra respaldo na palavra de Deus, ideologia de gênero e por aí vai. Mas parece que quanto mais a humanidade se torna livre, entre aspas, mais ela se perde. Porque só há um caminho. Ah, como é que você está afirmando isso? Jesus disse isso. É só você ler no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. E as pessoas têm procurado outros caminhos. Não há outros caminhos. Só existe um caminho, que é Jesus. E quem busca outros caminhos, lembram-se do filho pródigo? Aquele que foi procurar outros caminhos. Mal sabia ele que o único caminho era ao lado do Pai. E no que ele se afastou do Pai, foi tentar viver andando por outros caminhos, o resultado foi terrível. Ele passou não só a enfrentar a solidão, como perdeu tudo e passou fome, necessidade. Hoje a gente vê uma humanidade que não necessariamente... Existe fome também, fisicamente falando, claro. Há milhões de pessoas que passam fome no mundo, sim, sabemos disso. Mas, de uma maneira generalizada, o mundo hoje tem fome. E não necessariamente, não exclusivamente fome de pão. Muitos têm fome e sede de justiça. E só há uma maneira de saciar essa fome. O que é que Jesus disse para Satanás no deserto? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, se você e eu não nos alimentarmos desta palavra, teremos fome. E a fome produz esse vazio no nosso interior. Por isso, temos procurado aqui, através destas lives, buscar uma palavra juntos que alimente, que desperte a fé e que traga de volta a esperança. Lembram do que está escrito? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não tenho dúvidas de que Deus tem planos para a sua vida. Eu não tenho dúvidas de que Ele te escolheu. Ele te chamou. Ele tem planos para a sua vida.
E andando com Ele, isso eu posso lhe assegurar, sua vida vai mudar. Andando com Ele, pode ter certeza, você experimentará algo novo. Na presença do Senhor, você desfrutará de uma nova história. E não tenha dúvidas, Deus está desejoso de te chamar para um novo começo, para escrever uma linda nova história na sua vida. Você deseja? Você deseja essa experiência com Deus? Sabe, existe um momento na vida das pessoas que eu chamo de a hora do basta. Chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que ninguém aguenta mais. É nessa hora que precisamos ter coragem e dizer basta. Eu gostaria de convidar você, nesta noite, sexta-feira. O pessoal faz uma festa porque chega sexta-feira, não é? Fim de semana. Não sei se com essa pandemia, quarentena, etc e tal, é a mesma coisa, mas enfim, costuma-se celebrar. Hoje é sexta-feira. Mas por que não celebrar? Hoje é o dia do Senhor. Porque o nosso Deus é Deus de segunda a segunda-feira. Ele não muda, ele é Deus e ele tem todo o poder. Portanto, que tal celebrarmos um novo começo nesta sexta-feira? Que tal juntos? O mais agradável nisso tudo é que podemos fazer isso juntos, como irmãos, filhos de um mesmo Pai, irmãos de um mesmo primogênito. O Pai é o Senhor Deus, o primogênito é Jesus Cristo. E nós temos todos o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que habita em nós, dentro do coração daqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa palavra tem ardido em meu coração. Eu mesmo tenho dito ao Senhor, Senhor, eu quero começar de novo. Existe um cântico que particularmente mexe muito com o meu coração, que diz assim: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Depois você procura aí na internet, escuta essa música. Renova-me. Renova-me, Senhor. Eu tenho buscado isso diante de Deus todos os dias e eu posso lhe assegurar, não é fácil. Reconhecer que precisamos começar de novo e dar esse passo requer coragem. Requer determinação. Mas posso te dizer, vale a pena. Vale a pena. Muitas vezes a gente faz escolhas erradas. O texto que eu quero ler com vocês agora fala a respeito do rei Davi. Quem não se lembra de Davi, que matou Golias, que foi ungido por Samuel, que foi perseguido por Saul, que respeitou o rei Saul, teve a oportunidade, Deus entregou a vida de Saul na mão de Davi, Davi falou, não vou tocar no ungido de Deus. Então, chega o momento em que Davi finalmente é coroado rei de Israel e de Judá. E entre muitas idas e vindas, ele era humano como você e eu, apesar da Bíblia dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha sensibilidade, que tinha afinidade com Deus, que agradava ao Senhor. Foi ele que escreveu boa parte dos Salmos. Foi ele que instituiu
várias coisas no meio da nação de Israel. Foi ele que idealizou, apenas não pôde executar, seu filho Salomão que executou a construção do templo para que a arca não mais ficasse em cavernas ou tampouco em tendas, mas que ela pudesse ficar num lugar adequado. Ele deixou tudo pronto apenas para Salomão executar, porque ele não pôde, ele tinha sangue nas mãos, diz a palavra de Deus. Mas ele também era um homem falho. Ele adulterou. Ele cobiçou a mulher que não era dele e a tomou para si. E num outro momento ele cometeu erros. Hoje nós vamos analisar um fato que aponta um pecado de Davi, mas do qual ele se arrependeu. Muitas vezes nós precisamos ter a coragem de reconhecer que erramos. Mas sabe o que é mais precioso nisso? Deus não vira as costas para um coração quebrantado, arrependido. Pelo contrário, ele não é acusador. A Bíblia fala que dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos, evidentemente, ele já nem se lembra mais. E não importa o tamanho do seu pecado, ele nunca será maior do que o perdão de Deus. Porque vivemos na dispensação da graça, onde Cristo já levou sobre si todas as nossas dores, pecados, transgressões e iniquidades. Jesus abriu caminho para que pudéssemos estar de novo junto a Deus. Eu quero convidar você nesta noite. Vem comigo. Vamos fazer um concerto com Deus. Davi errou, mas ele se consertou. E Deus o ouviu. Eu não sei quais foram os caminhos que você escolheu que foram errados, equivocados. Eu sei os meus. E destes eu tenho buscado me arrepender e me corrigir todos os dias. Porque, queridos, nós erramos todos os dias. Às vezes é uma palavra dita de forma inadequada que machuca alguém, que machuca a esposa, que machuca o marido, que machuca a mãe, machuca o pai, machuca o filho. Às vezes é uma questão mesmo lá no nosso coração que a gente deseja o que não é nosso. Ou mente. Mentir é pecado, isso é inexorável, gente. E detalhe, a gente fica às vezes com a ideia de pecado, isso eu quero colocar de uma forma bem clara. Por favor, preste atenção para que um tabu possa cair por terra em nome de Jesus. Existe um tabu que diz que pecado é adultério, pecado é prostituição, pecado é homicídio. Tudo bem, isso é pecado. Mas mentir também é pecado. Sonegar impostos também é pecado. Tomar proveito de uma situação também é pecado. E a Bíblia não faz diferenciação. Não tem pecado, pecadinho e pecadão. Ah, isso é uma mentirinha. Não existe isso. É mentira. E se é mentira, é pecado. Eu tenho que falar a verdade, por mais que a verdade não seja a melhor resposta. É a verdade. E eu tenho que ter sabedoria. Desobedecer a Deus é pecado. Se Deus determinou orai sem cessar e eu não oro, é pecado. Então a gente peca muito mais do que a gente é capaz de imaginar, às vezes até de forma inconsciente. E nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso no momento da ceia, a hora da nossa renovação de aliança, de compromisso com Deus. Eu quero te propor, no final desta semana, nesta sexta-feira, abençoada por Deus, uma reflexão, um concerto. Acompanha comigo. No segundo livro de Samuel, capítulo 24 conta a seguinte história. Eu vou contextualizar e depois a gente vai ler só um trechinho do capítulo. Depois você lê o capítulo todo para entender melhor. Pode ser assim? Pode ser? Dulce, Basti, Fabiane, vocês estão comigo? Ótimo.
Assim como eu espero que vocês tenham lido o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, que foi o assunto da nossa ministração de ontem. Não leram? Eu sei que vocês são bastante aplicadas, né? Pois bem, no capítulo 24 do segundo livro de Samuel, a Bíblia conta a seguinte situação vivida por Israel. Davi, o rei, decidiu fazer um censo, uma contagem do povo, por conta dele. Não consultou a Deus, não soube se isso era do agrado do Senhor. Ele quis e pronto, ele queria saber quanto ele tinha à sua disposição, inclusive de exército. Naquele tempo, principalmente, o que se contava eram homens aptos a manejar uma espada. Então, na verdade, Davi queria saber como é que estava, quantas andava o reino dele, confiando no natural. E Deus já havia lhe dado inúmeras provas de que Davi podia confiar no Senhor, que Deus era o seu refúgio, o socorro presente na hora da sua aflição. E quantas vezes Deus é que trouxe o livramento sobre Davi. Davi não precisava fazer censo nenhum em Israel e Judá, saber quantos homens, para saber o tamanho do exército que estava à sua disposição. Mas Davi quis fazer assim. E ele chamou Joabe, o comandante do seu exército, e disse: olha, vai fazer o censo em toda a terra de Judá e de Israel. E Joabe disse: sim, senhor, ok, mas é necessário que isso se faça? E Davi, como rei, fez prevalecer sua vontade. Então Joabe, em obediência ao rei Davi, foi, e durante 9 meses e 20 dias ele percorreu toda a terra. Olha só o tamanho dessa terra, gente. 9 meses e 20 dias para percorrer toda a terra, de norte a sul, de leste a oeste, passando em cada tribo e fazendo o levantamento de quantos homens havia. Só por curiosidade, você vai ler depois. Aqui no versículo... Deixa eu ver o versículo aqui que fala o tamanho do exército. Encontrei. Versículo 9. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam a espada, e em Judá eram 500.000. 1.300.000 homens. 1.300.000 homens entre Israel e Judá. Isso, obviamente, é um exército bastante respeitável, não? Pois bem, no momento em que é feito esse recenseamento, Davi cai em si e fala: Senhor, e ele se arrepende, ele percebe o erro, porque ele não agiu conforme uma direção de Deus, ele agiu conforme o seu coração. E o coração do homem, o seu coração, o meu coração é enganoso. A Bíblia faz essa advertência: enganoso é o coração do homem. E também a Bíblia nos adverte quando ela diz assim: maldito o homem que confia no homem. Você é homem, ser humano, independente de ser homem ou mulher, tá? A questão aqui é ser humano. Eu sou homem. Eu não posso confiar nem no meu coração, porque o meu coração é enganoso. Eu tenho que confiar em Deus. E Davi confiou aqui no seu coração. Ele deu ouvidos ao seu coração e pecou. Desagradou a Deus. E veio a consequência. Todo pecado tem consequências. É isso que diferencia. Vocês me ouviram agora há pouco falar que não tem pecado, pecadinho, nem pecadão. Isso é verdade. Mas dependendo do pecado, eu vou ter uma consequência pequena, média ou grande. O que vai variar é a consequência daquele pecado. E não se é pecado ou não. Deus perdoa o pecado. Mas eu tenho que lidar com as consequências dele. E aí vem a parte mais difícil. Davi teve que lidar com a ira do Senhor. Deus deu a ele 3 opções de castigo, de consequências do pecado.
E Davi prefere cair na mão de Deus ao invés da mão dos seus inimigos. Ou seja, até nisso, Davi preferia estar na mão de Deus do que na mão dos homens. Leia depois. Não vou contar esse detalhe, não, você vai ter que ler. Capítulo 24 do segundo livro de Samuel. Então, Davi começa a ver a consequência do pecado no meio do povo. E traz mortes, porque Deus propaga sobre a nação uma peste que começa a matar a gente. E Davi, arrependido, ele se coloca diante de Deus e fala: Senhor, quem pecou fui eu. Quem errou fui eu. Que caia sobre mim. E então Deus fala com Davi. E é a partir daí que eu quero enfatizar. Vocês estão comigo até aqui? Ou fui muito rápido na explicação do capítulo e do contexto do que nós vamos ministrar hoje? Tudo ok aí? Pessoal, dá um assino, por favor. Estão comigo? Ok. A partir do versículo 18, a Bíblia diz o seguinte: Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a pairagem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna, Araúna ofereceu ao rei, e ajuntou. Que o Senhor, teu Deus, te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não... Agora, atente para esse detalhe. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. O que é que aconteceu aqui, gente? O porta-voz de Deus, Gade, trouxe uma palavra do Senhor para Davi. Davi, sobe até a eira de Araúna e ali oferece sacrifício ao Senhor. Davi obedeceu. E enquanto ele estava indo, já próximo, Araúna viu que era o rei que estava vindo com sua comitiva e se direcionou, correu até ele, se prostrou em reverência ao rei e falou: O que trazes a ti, ó rei, até a minha presença, aqui a minha casa? E o rei então disse: Eu vim oferecer sacrifício aqui nessa eira, para que Deus se incline. Então Araúna disse: É tudo teu, rei, é tudo teu. Eis aqui os bois, eis aqui a madeira das juntas dos bois, para que seja feita como lenha. Pode oferecer o sacrifício aqui mesmo. Davi disse: Não, 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 não. Eu não vou oferecer ao meu Deus alguma coisa que não me custe nada. Vocês estão comigo? Eu não vou ofertar a Deus algo que não me custe nada. Porque eu pequei. Eu vou arcar com aquilo que fiz. Então Davi paga. Porque Davi era o rei. Ele poderia simplesmente chegar lá e tomar. Era tudo, né, uma questão mesmo. Um rei é soberano. Ele chega, toma o que quer e quando bem quer. Mas Davi fala: não. E pagou por aqueles bois e fez o sacrifício. E aí ele tocou no coração de Deus, e diz a Bíblia aqui no último versículo,
que a praga cessou. Queridos, muitas vezes nós precisamos entender que Deus está esperando de nós uma atitude. Davi, quando caiu em si do erro que havia cometido e vendo a desgraça que estava caindo sobre a nação, ele se arrependeu, ele despertou. Qual foi a bobagem que eu fiz? E ele se arrependeu, e arrependimento significa mudança de atitude. Então ele tomou uma outra atitude. Ele mudou a conduta dele. E no momento em que ele faz o que é agradável a Deus, imediatamente a praga cessa. Mas a palavra-chave é oferecer a Deus o seu melhor. Davi era o rei, gente. Ele não precisava dar satisfação de nada a ninguém. Ele poderia simplesmente chegar lá, pegar os bois, matá-los, pegar aquela madeira, fazer a lenha, fazer o sacrifício e ponto final. E aliás, o próprio Araúna, o dono daquela terra, o dono daquelas aparelhagens, daqueles bois, disse: Senhor, Davi, é tudo teu. Tu és o rei, pode pegar. Não, Araúna, para. Não vou oferecer a Deus alguma coisa que não me custe nada. E muitas vezes a gente fica questionando a Deus: ai, Senhor, mas eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Isso é palavra de quem não caiu em si e não se arrependeu, porque arrependimento é mudança. Continuar na mesma é da boca para fora. Isso não é arrependimento. Arrependimento vem do grego metanoia. Metanoia significa mudança. Ou seja, o que Jesus disse? Por exemplo, para aquela mulher que foi flagrada em adultério e que estava prestes a ser apedrejada, como mandava a lei. Quando Jesus vem em defesa dela, dizendo àquela multidão cheia de ódio, com sangue nos olhos: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos estavam com as mãos cheias de pedra. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor estão com as mãos cheias de pedras para atirar em nós. E Jesus, com muita sabedoria, com muita doçura, com muita mansidão, mas com muita autoridade: aquele que não tiver pecado, pode começar. Aí as pessoas foram se lembrando dos seus pecados. Ninguém pôde atirar a primeira pedra. Nós estamos aqui para dizer que Davi merece ser, apontar o dedo para Davi, porque Davi errou. Não, eu erro. Você erra. Nós estamos aqui para aprender com a atitude que Davi teve de se arrepender. Mas eu quero voltar aqui à questão daquela mulher. Depois que as pessoas foram indo embora, de repente ficou só a mulher e Jesus, que estava escrevendo no chão, na areia. Então Jesus olha para ela e fala assim: cadê os teus acusadores? Não sobrou ninguém? Pois bem, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Essa é a questão. Vá e não peques mais. Isso é arrependimento. E é disso que o mundo precisa. Alterar a direção. Ora, se ela era uma adúltera, ela deveria deixar de praticar tais atos de adultério. Porque perdoada ela estava pelo próprio Jesus. Não sei e nem faz diferença o que aconteceu com você na sua história lá atrás. O que importa é que se você verdadeiramente se achegar a Deus e disser: Senhor, eu quero um recomeço na minha vida, quero deixar. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus quer algo novo para a sua vida. Jesus está te estendendo uma oportunidade nova. É vontade do coração de Deus te proporcionar um recomeço. E nós não podemos desprezar os pequenos começos. Uma árvore, ela não nasce grande. Ela começa como uma pequena muda. Não é verdade? Uma semente que germina. Que essa semente do Evangelho
possa germinar dentro do seu coração. Que assim como Davi, nós possamos oferecer a Deus algo justo, a nossa vida. Entregar a Ele nosso coração. É isso que significa não oferecer sacrifício que não custe nada. Porque falar da boca para fora não custa nada, não é verdade? Palavras o vento leva. Não é isso que dizem? Mas Deus não despreza um coração quebrantado. Se o seu coração tem estado sensível a Deus, se você tem ouvido essas palavras, já desde quanto tempo que a gente tem aqui ministrado, olhe bem o que Jesus está disposto a fazer na sua vida. Reconsidere seu caminho até aqui e vamos juntos recomeçar. Vamos juntos colocar nossa vida, porque só Ele pode preencher o vazio da nossa alma. Vamos juntos colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Como está escrito, aquela oração que Jesus nos ensinou, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Bora recomeçar? Jesus disse para Simão, venha comigo e eu farei de você um pescador de homens. Você quer ser como um vaso, como barro nas mãos do oleiro? Eu quero. Porque Deus sabe o que faz. Eu não sei o que eu faço. Quantas e quantas vezes eu acho que sei e logo em seguida percebo que não sei. Nesse capítulo que nós lemos, Davi achava que sabia o que estava fazendo. Joabe até tentou dissuadi-lo. Ah, não, rei, você tem certeza? Mas Davi deu ouvidos inicialmente ao seu coração. Em relação ao recenseamento da nação de Israel e de Judá. Seguiu o seu caminho. E quando ele se arrependeu, então ele recuou para seguir o caminho do Senhor. E isso passou por uma entrega, um altar. Ele fez um sacrifício, um altar. Vocês lembram que algum tempo atrás eu falei que toda bênção, não existe bênção sem altar? Onde é que Deus abençoou Abraão? No altar, quando ele ofereceu Isaac. Olha só que coisa. Foi ali que Deus selou a promessa e a bênção sobre Abraão. E agora eu te pergunto, será que Isaac era um sacrifício que não custava nada? Tem muita gente, e essa palavra realmente às vezes chega a ser até indigesta. Tem muita gente por aí oferecendo para Deus qualquer coisa. Tem muita gente por aí oferecendo para Deus qualquer coisa. Algo que não custa nada. Não custa nada ir para a igreja, né? Até que vem uma pandemia e fecha a igreja. Aí você tem que aprender a ser igreja e não ir para a igreja. Não é? Queridos, precisamos tomar cuidado. Vivemos dias que muitos já consideram como sendo o princípio das dores, próximos da vinda de Jesus Cristo. Um cenário esquisito, não é? E a Bíblia fala muito a respeito disso, que as profecias já estão se cumprindo. Não sei quanto tempo mais até que Jesus venha buscar a sua igreja. Mas nós estamos prontos. Você está pronto? Eu estou pronto. E o que é que nos diz que nós estamos prontos? Quando nós nos posicionamos diante de Deus, que Ele cresça, que eu diminua, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor está interessado em você. O Senhor está interessado em mim. Como um pai. Os que são mães e pais estão aqui comigo. Sabem do que eu estou falando. Do interesse de um pai
de uma mãe pelo seu filho. Ele está interessado em você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não é isso que diz a canção? Pois bem, ele está te chamando para algo novo. Não despreze o chamado do Senhor. Essa palavra eu quero deixar para você. Ofereça a Deus o melhor. E o melhor que você tem a oferecer é a sua vida. Não ofereça a Deus algo que não custe nada. Davi teve essa certeza de que não deveria agir assim. Mas ele deveria oferecer a Deus algo que tivesse um significado, algo que tivesse um preço. Não existe oferta sem preço. Jesus pagou um preço, não pagou? Não adiantava Deus ficar dizendo, eu amo a humanidade. Não foi assim que aconteceu. O amor de Deus fez com que ele pagasse um alto preço. Não se oferece alguma coisa sem preço. E tem muita gente oferecendo para Deus qualquer coisa, sem preço, sem valor. Mas o Senhor está te chamando para oferecer para Ele o melhor. Porque Ele te deu o melhor. Jesus era o melhor. E Ele deu seu Filho. Porque Deus amou o mundo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu exemplo. Oferta que não tem preço, algo que eu dou, mas que não tem valor, isso não é aceitável para Deus. O que Ele espera de você, o que Ele espera de mim, é o nosso melhor. Ofereça a Deus o seu melhor. E certamente, repito, ofereça a Deus o seu melhor. E certamente, Ele se inclinará. E passará a escrever, como foi com Davi, a praga cessou. Talvez seja isso que esteja faltando para que a sua vida tome um novo rumo. Ofereça a Deus a sua vida. Ofereça a Deus o seu melhor. E então você abrirá precedente para um novo começo. Esteja certo disso. E Deus está desejoso de escrever uma linda nova história através da sua vida. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um forte abraço. Um grande beijo. Amanhã, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta nesse mesmo horário para juntos seguirmos adiante essa jornada através da palavra de Deus. Até lá, fique com Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.